Começa agora, Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Bom dia a você que está na sintonia da TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, nos acompanhando também pela internet. Estamos iniciando Manhã Boa Nova, hoje quinta-feira, 10 de agosto de 2017, a 8ª edição do programa Manhã Boa Nova, que tem na apresentação Cláudio Palermo e Vanessa Cavalcante. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está sintonizado no Manhã Boa Nova de hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E nós já vamos começar pelas notícias que vamos ter aqui no programa de hoje, né? Que tem bastante coisa legal. Por que o racismo ainda persiste em existir? Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a eliminar este tipo de problema? Nós também vamos conhecer o trabalho que é realizado pela ONG Meu Sonho Não Tem Fim e também vamos falar um pouco do trabalho deles e da exposição que eles estão promovendo em um shopping aqui de São Paulo. Você conhece os Pais Helicóptero? Hoje nós vamos comentar mais sobre este assunto. Ontem nós iniciamos e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Na coluna Espiritualidade, hoje teremos a participação do grande Humberto Paziano. E vamos falar com Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, sobre o Dia Internacional da Juventude, que será comemorado no próximo 12 de agosto. Você pode participar do nosso programa, envie seus comentários sobre todos os assuntos que vamos ter hoje. Tem muita coisa, muitas notícias, muitas variedades, participações aqui no estúdio também. Nossa página, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Você pode assistir o nosso programa ao vivo pelo Facebook, curtir, comentar, pode compartilhar com seus amigos também. Envie os seus comentários lá na nossa página. Ou se não, pelo nosso WhatsApp, 0 Operadora 11 98575 9580. Vou repetir, 985759580. Quem está aqui conosco hoje, Cláudio? Hoje temos dois convidados, o Edson Figueiredo de Abreu, que já é fixo aqui nas quintas-feiras do Manhã Boa Nova, o Edson, que é gerente comercial, atual presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, aqui na Zona Norte de São Paulo. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Espero contribuir de forma positiva aí com o nosso programa. Bacana, e também estamos aqui com o Alex Cardoso de Mello, que é o idealizador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Vanessa, bom dia, Edson, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia para vocês. Vamos iniciar trazendo novidades da Espiritoteca, nossa campanha criada pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Se você ainda não participou, já corre lá no nosso site, mundomaior.com.br, ou senão você liga, 0 Operadora 11 4966 5775 e participe dessa campanha. Já são centenas de livros reservados para doação, para entrega. Os padrinhos que vão entregar, quem são? William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço, o Franklin Félix, que é do programa Mutirão, e também temos uma madrinha. Quem é essa madrinha, Cláudio? Grande Delmar Franco, né? Que bacana, ele pensou se apresentando ali, distribuindo os livros junto com a Delmar, né? Que bate-papo bacana que vai acontecer, né, na Poxa, entrega. que honra, né? Também quero. E os livros serão doados nesses locais aqui, ó, Hospital do Mandaqui, no Centro Espírita Célia Barreto, Hospital da Criança e do Adolescente, Alcoólicos Anônimos de Gopoúva, Casa Irmã Alice, Penitenciária de Franco da Rocha, entre outros. E em breve será feita a primeira entrega com um dos padrinhos da campanha e os apoiadores que têm direito a irem junto. Muito bacana, não é mesmo? E a FEAL abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de trabalho em ação para que a campanha possa iluminar muitas mentes. Vamos perguntar ao Alex Cardoso de Mello, na sua opinião, né, falando de livros, quais são os três, o top 3? Top 3. Então, top 3 é difícil, eu adoro ler, eu leio muito, mas um deles, para mim, é Nosso Lar, foi o primeiro livro espírita que eu li. Pedi para você chegar mais próximo. E mexeu muito com a minha vida. Né? Então eu coloco Nosso Lar como um livro muito importante para mim. O livro das Virtudes, que é um livro que também eu bebi muito dessa fonte para fazer aquele que eu vou dizer que é o terceiro livro, porque eu vou vender um pouquinho do meu peixe, que é o principal livro da ONG, né? Que é Um Sonho que Não Tem Fim, que também é um livro de reflexões parábolas. Então, esses são os três. Aqui com a gente, né, para o telespectador, a gente pode mostrar um pouquinho também.
Deixa que eu seguro para você. Edson, Isso, gentilmente olha está que chique, mostrando. gente. Esse livro todo mundo pode baixar ele digitalmente no site da legal, ONG. bacana. Muito bom. E você, Edson? Olha, eu, como o Alex colocou, também tem uma série de livros, mas eu diria que no lado do campo espírita, o Livro dos Espíritos, né? É um livro... Referência. É um livro referência e não é um livro que você lê uma vez, é um livro que você consulta, que você pesquisa, que você estuda, que você ensina através dele, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é importante porque ele dá uma visão mais ampla sobre Jesus, né? Os conceitos que Jesus trouxe sobre a ótica espírita são fantásticos, ganham uma dimensão, né, antes nunca vista, por mim pelo menos. E tem um terceiro que eu inclusive recomendo muito esse livro para muitas pessoas, que é de um espírito chamado Hamed. É o livro Renovando Atitudes. Tá? Um livro fantástico para quem quer repensar os seus conceitos, seus preconceitos, né? E sobre a ótica espírita. Então, é um que eu recomendo muito. Claro que existem outros, né? Mas existem outros, mas esses aí são os que... Eu diria que o Renovando Atitudes, inclusive, me deu um norte diferente aí no meio. Que legal. Tá aí uma recomendação legal. Recomendado, então. Lembrando, para participar da Espiritoteca, acesse mundomaior.com.br ou você pode ligar para 4966-5775. Mas nós temos a participação também hoje do Celso Santos, né? No quadro Você Sabia? Vamos acompanhar a participação dele. Vamos lá. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, bom dia. Lembrando que nesta semana estou falando de imprudência no trânsito, hoje vou dar algumas dicas sobre direção defensiva. Vamos à primeira. Respeite as placas de trânsito. Ultrapassar veículos em locais proibidos é um dos principais motivos de morte na estrada. Segunda dica. Respeite as sinalizações. Os cruzamentos são perigosos e muitas vezes fatais para aqueles que não respeitam o semáforo. Terceira e última dica de hoje, cuide de seu veículo. Realize a manutenção necessária para que não corra nenhum risco, nem coloque em risco passageiros e as demais pessoas que dividem com você as vias públicas, como motoqueiros, ciclistas, outros condutores e, claro, os pedestres. Amanhã, aqui no Manhã Boa Nova, mais dicas sobre a direção defensiva. Até amanhã. Agradecendo aí a participação do Celso Santos com o quadro Você Sabia, de volta amanhã aqui no programa Manhã Boa Nova, Vanessa. Recentemente, um homem foi preso no aeroporto de Confins após entregar uma banana à atendente ele pagou fiança e foi liberado. Esse homem que foi preso na região metropolitana sob suspeita de injúria racial pagou o valor de R$3.000 e aí ele foi liberado. O nome dele, Genesco Alves da Silva, e ele foi denunciado por uma atendente da companhia aérea por racismo. O comandante do voo foi avisado e solicitou a retirada do passageiro, que foi preso pela Polícia Federal. As câmeras do aeroporto mostram o momento em que o passageiro se abaixa, pega alguma coisa e entrega à atendente. Ela é a Aline Campos e ela contou que chorou após receber a banana. Ela comunicou o fato à gerência, que acionou a polícia, e a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. A companhia aérea informou que está prestando toda assistência à funcionária e que não vai comentar o caso para não atrapalhar o inquérito policial. Edson, nós estamos em pleno século XXI, né? E ainda presenciamos casos como este. Em sua opinião, por que isso ainda acontece e por que o racismo ainda persiste em existir? Bom, na verdade é porque existe... Nós ainda estamos num processo de aprendizado, né, muito grande. Os ensinamentos espíritas, eles não estão de posse da grande maioria das pessoas. Nós somos um grupo pequeno, né, de pessoas que estudam a doutrina. Ela poderia contribuir muito para diminuir ou acabar com esse tipo de situação, né, que na verdade é um preconceito. Nós estamos falando aí do racismo como um fato, mas é um preconceito de uma forma geral. Esse caso específico é racismo, mas nós temos preconceito de sexo, nós temos preconceito de religião, nós temos preconceitos outros. Até antes de entrar aqui no programa, nós estamos falando
das dificuldades que o Alex tem com algumas colocações que as pessoas pedem que ele fale de outros, que ele coloque outras pessoas, porque age com preconceito, na verdade. Então vamos lá. Se a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem que somos espíritos, né, de fato, o espírito não tem sexo, não tem raça, não tem cor, não tem religião, não tem condição social. Se a gente conseguisse fazer entender também que o processo de reencarnação é para um aprendizado, ora você muda, né? Você vai reencarnar homem, vai reencarnar mulher, vai reencarnar preto, vai reencarnar branco, dependendo da sua necessidade de aprendizado. Uhum. Quando isso estiver bem entendido pelas pessoas, de forma geral, eu acho que vai acabar. Porém, dentro desse sentido ainda, a gente pode entender que existem modismos, existem padrões que são criados e que fazem com que as pessoas atuem nisso sem perceberem. Infelizmente, eu vou provocar vocês um pouco aqui, tá? Fica à vontade. Até no meio espírita existe. Né? Então, quando você, por exemplo, pede um auxílio num determinado órgão que se diz representativo do meio, e aí ele te pergunta se você é filiado a ele ou não. Você diz, não, eu sou filiado ao outro. Bom, então aqui... Não posso te ajudar. Não posso te ajudar, porque você tem que escolher. Você quer servir a Deus ou a Mamon? Quando você ouve uma coisa assim, no meio espírita, você se assusta. Quando você vê casas espíritas negligenciando o preto velho e recebendo o velho branco, não sei se vocês querem entender o que eu quero dizer. Sim, né? Porque às vezes vem lá o Dr. Fritz, todo mundo aceita a o comunicação. Bezerra de Menezes Mas aceita. se vem o pai João de Aruanda, ninguém quer saber. É isso aí. E o Bezerra de Menezes, então, é ovacionado, é esperado, ele é endeusado. E é um é um velho branco. Então, não sei se você percebe, mas existe aí um problema de que as pessoas têm que raciocinar mais, elas têm que pensar mais, elas têm que deixar de usar, né, a emoção só para passar a usar a razão nesse sentido. Verdade. Tá certo? A Fernanda está aqui no nosso Facebook. Fê Fernandes, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Fernanda. É, a Fê que participa do nosso programa de segunda-feira. Diz assim, Vanessa, para começarmos a mudar essas questões racistas, além da educação dos pais, a escola tem um papel importante para essa transformação. Você acredita nisso também, Eu acredito, inclusive, não sei se vocês lembram que no programa passado nós falamos dessa questão que estava havendo de segregação. Lembra das escolas querendo separar as pessoas, meninas separadas, as baladas deixando as gordinhas de lado para deixar entrar só as magrinhas. Verdade. É a sociedade que pode contribuir como um todo, né? Se você começa esse processo de segregação, você não vai contribuir em nada, você vai aumentar essa questão do preconceito aí. E você, Alex, você que trabalha aí com a ONG Um Sonho que Não Tem Fim, como que vê essas pequenas questões no dia a dia, mas que mostram que tem uma cultura ainda de preconceito muito forte? O racismo ele é muito forte na temática da ONG, uma vez que dos 24 grandes sonhadores, né, que são os 24 grandes exemplos de vida que a gente passa, o primeiro deles foi Martin Luther King. E poucos sentiram e lutaram tanto contra o racismo como ele. E assim, complementando aquilo que o Edson falou, e que eu concordo plenamente, eu acho que ainda tem uma cereja nesse bolo, que é o silêncio da maioria. Né? Começa com uma piadinha, que é uma piadinha sem maldade, que sempre tem a maldade, é assim que começa o racismo, com uma piada sem maldade. E o silêncio, né? As pessoas não se manifestarem. Martin Luther King tinha uma frase dele, que eu gosto muito, que ele falava, que nós não lamentamos tanto o grito dos maldosos como o estarrecedor silêncio dos bondosos. E é a mais pura verdade. É isso aí. Né? Então, acho que enquanto as pessoas não... Como esse caso da atendente da Azul, e acho que não sei se foi da Azul, da Latam, que a Vanessa falou, mas eu também vi essa matéria, enquanto a gente não se opor a isso, mas também não começar a cortar, a gente começa cortando a piadinha. Às vezes eu sou o chato de plantão, porque seja uma piadinha homofóbica, seja uma piadinha racista, não, porque é assim que começa. O racismo começa nesses pequenos atos. Né? Então a gente tem que começar a se levantar contra isso. Isso aí, o ouvinte pode participar e queremos saber a sua opinião. Fala, Edson. Posso dar uma contribuição positiva sobre isso? Não? Claro. Você não pode, deve. Parece, assim, você vê uma notícia dessa, ela é estarrecedora, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um lado positivo. Qual é? O fato da gente estar falando sobre esse assunto hoje,
o fato de ter sido noticiado, o fato do comandante ter colocado a pessoa para fora, das pessoas terem se revoltado, está demonstrando o quê? Que a sociedade está começando a repudiar esse tipo de coisa. Então, isso faz parte de um aprendizado. Quer dizer, quanto mais notícias dessas a gente tiver, quanto mais participações e programas a gente fizer, mais as pessoas vão compreender, né, e vão raciocinar sobre o tema. Com certeza. Então, eu olho de lado positivo notícias assim. Porque provavelmente muitos casos desses aconteceram e a gente nem ficou sabendo. Isso aí. No caso, por exemplo, desse rapaz, desculpa, ele teve a coragem. Porque muitas pessoas, elas sentem o que ele sente, mas ficam... Ele não, ele foi com... Entre aspas, né? Não sei se foi coragem ou não, mas ele foi lá e entregou a banana para ela. Quer dizer, ele expôs ao público algo que está lá no íntimo dele, né? Então, isso aí é o seguinte, não tem aquele ditado de Jesus que diz que o mal é necessário, mas ai daquele por quem o mal venha? Quer dizer, nesse exemplo aí, isso aí é o mal. E agora nós estamos mostrando que o bem é maior que o mal. Ou seja, as pessoas estão repudiando, né? As pessoas estão questionando. Isso é bom para a sociedade. E a Fenda complementou aqui, o racismo começa, na minha opinião, na infância. Os filhos repetem, na maioria das vezes, os padrões dos pais. É isso aí. Você concorda, né? Concordo, e complementando o que o Edson falou, que eu achei perfeito, essa coisa do racismo, né, dele ser noticiado, das pessoas começarem a se incomodar, a gente estende isso também, principalmente na questão política. Hoje a gente ouve muitas pessoas falarem, não, mas hoje o Brasil está muito mais corrupto do que sempre foi. Não, na verdade, hoje é muito mais noticiado. Hoje a gente vive numa época que você vê uma coisa errada, daqui 2 minutos, isso está nas redes sociais e todo mundo já está sabendo. Coisa que há 30, 40 anos atrás, imagina você noticiar algo como isso, né? Era impossível. Então, na verdade, sempre existiu. Eu sou otimista como o Edson nesse. Somos. Temos que ser otimistas, né? Agora vamos com a nossa jornalista Eliette Ribeiro, que entrevistou a doutora Maristela Soubi, geriatra do Hospital Santa Paula, porque de 10 a 12 de agosto, na Unibel Cultural em São Paulo, tem a 4ª edição do Festival de Inovação em Longevidade. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, Eliette. O Hospital Santa Paula discute a saúde do novo e idoso envelhecimento ativo no Festival Lab 60+, com a geriatra Maristela Soubi, que é do Hospital Santa Paula. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse a respeito aí dessa 4ª edição deste Festival de Inovação e Longevidade, que vai acontecer aí de 10 a 12 de agosto na Unibis Cultural em São Paulo, e o tema deste ano é a emergente força da senioridade. Doutora, nós temos informação aí que a população está envelhecendo mal e um dos motivos está diretamente ligado à prevenção de doenças. E, doutora, a senhora como geriatra, o que deveria ser feito aí para atender a melhor idade, para que estes idosos realmente tenham uma melhor idade neste período da vida, doutora Maristela? O Hospital Santa Paula está participando desse 4º Festival de Inovação da Longevidade e cabe a mim discutir essa questão do envelhecimento saudável e do envelhecimento não saudável. O que nós temos hoje ainda são as pessoas envelhecendo ainda de maneira não preparada, não programada. É como se eles estivessem se surpreendendo com a velhice. Quer dizer, em geral, as pessoas não estão atinando o fato de que irão envelhecer e não investem na saúde, entre outras as coisas, mas a saúde é o meu foco, não investem na saúde para que tenham uma velhice adequada, uma velhice gostosa, né, desfrutável. Então, o que hoje ainda existe são pessoas que eu costumo dizer que foram pegas de surpresa e amanheceram idosos, então eles vêm carregando maus hábitos, vêm carregando problemas de saúde que poderiam ter sido combatidos com melhor preparação, com mínimo de dedicação, com mínimo de entendimento. A respeito de hoje, que a proposta a ser discutida é, por favor, vamos pensar que todos iremos envelhecer e não precisamos passar pela terceira idade carregando mazelas de saúde que comprometem a qualidade de vida. A ideia é atenção, vamos envelhecer, graças a Deus, então vamos nos preparar para que essa velhice seja boa, né? E, doutora, o que as pessoas podem fazer para que haja essa prevenção e, como a senhora comentou,
tenha mais consciência de que deve envelhecer com mais qualidade? Eu gosto de pensar que só de ter a consciência de que vai envelhecer, o indivíduo já se prepara para o que vem adiante. Isso já seria uma atitude positiva para a saúde. Mas, objetivamente, ter bons hábitos de vida durante toda a vida faz com que se acumule saúde e nos deixe preparado para enfrentar os problemas que vierem já com o hábito de vida corrigido e acertado. O que eu gosto de dizer é assim, a alimentação tem bastante impacto na nossa vida, a atividade física tem bastante impacto na nossa vida, mas quando o assunto é envelhecimento e saúde, nós temos que pensar também numa rede de amigos, numa rede social construtiva, divertida. Nós temos que pensar em preparar a nossa família para o nosso envelhecimento, e tudo isto, direta ou indiretamente, agrega saúde. Eliette Ribeiro para o Manhã Boa Nova. Isso aí, Eliette Ribeiro participando aqui do Manhã Boa Nova. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna com os nossos convidados Edson Figueiredo de Abreu e também Alex Cardoso de Mello. Até já. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. A Mundo Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. O bem pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/Clube Amigos e divida conosco suas experiências. Desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país.
de volta com Manhã Boa Nova, trazendo a sua participação pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, e nós temos um comentário aqui sobre o assunto que já falamos hoje. Não assinou, né, mas ela disse assim, ou ele, né, bom dia, trabalho com alunos que nossa origem é africana como ser humano. E eles ficam espantados quando digo que todos em nossa origem somos africanos, de alguma forma. Um abraço a todos. Racismo e preconceito é sinal de ignorância. Obrigada pela participação. A Isildinha de Favari, no final, ela diz assim, no final, vamos todos para a mesma caixa. É verdade, né? Isso mesmo. Ruth de Souza mandando um bom dia para nós. Bom Maria dia. Silva. Bom dia, amigos. Estou amando estar com vocês nessa manhã de quinta. Abraços. Beijo para você. Marina Lima de Carvalho. Ouvi um palestrante espírita dizer que, como o preto velho já reencarnou, então não tem por que chamar preto velho. Alcides Júnior por aqui também. Alice Fernandes, muito boa a sua explicação. Ela gostou, Edson, sua explicação. A Kika também mandando um bom dia. A Deise, que também é de segunda e de terça, estão aqui com a gente. Pode vir, gente. Na escuta, bom programa, queridos. Beijos. A Nádia Cris. Oi, Nádia, tudo bom? George Bittencourt, estamos na escuta de Bossoroca, Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês também. Neide Portela Paganucci, bom dia, programa ótimo. Conceição Ortiz também aqui no Face e a Madaka Fantástica, bom dia para você também. E vamos com um quadro, Humberto Pazian agora. Antes do Pazian, vou conversar um pouco aqui com o Alex sobre a ONG, Um Sonho que Não Tem Fim, que está fazendo uma exposição no Shopping Center Norte aqui em São Paulo até o dia 13 do meio-dia às 21 horas. Qual que é o grande objetivo aí da ONG, Alex? Só deixar, perdão, na verdade Um Sonho que Não Tem Fim é o nome da exposição. O nome da ONG é Meu Sonho, Meu Sonho Não Tem Fim. Mas até eu, às vezes, confundo, então fica tranquilo. É que é muito sonho junto. A exposição, na verdade, ela leva para o Shopping Center Norte os 24 grandes sonhadores, os 24 grandes exemplos de vida, que é a essência desse trabalho, junto com as parábolas e reflexões que fazem parte do nosso acervo. Então a gente associa essas 24 pessoas especiais a virtudes. Então a ideia é passar esses exemplos de vida adiante associando a virtudes. Então a gente vai ter ali a coragem de Martin Luther King, a gente vai ter a esperança de Zilda Arnes, a perseverança de Beethoven, o desprendimento do Dr. Bezerra de Menezes, a caridade do Chico Xavier e assim por diante. Então, na verdade, é tentar passar para a população essa referência. Porque a referência daquilo que é ruim, os meios de comunicação, eles nos dão todos os dias. E tem que dar mesmo para a gente não ser alienado, mas a gente tem que dar uma equalizada nessa balança. A gente também tem que mostrar, olha, tem realmente esses exemplos, mas tem esse outro lado. E é mais ou menos isso que a ONG tenta fazer. E como que é esse trabalho que vocês estão realizando aí há 20 anos já? A ONG faz 20 anos, agora dia 12 de agosto. Palestras, cursos, como é que é isso? As exposições, nós temos Passageiros da Esperança, que é um trabalho onde a gente leva mensagens dos grandes sonhadores em terminais de ônibus, de metrô. Então, na verdade, é um trabalho de conscientização e motivação. Tudo na ONG é gratuito. A ONG ela não tem política de patrocínio, ela não comercializa nada, ela não aceita doação de nenhuma espécie. É um trabalho independente, também laico e apolítico, né? Apesar que assim, eu sempre brinco nas palestras e falo, uma ONG ela não deveria jamais ter que falar que ela é apolítica, porque se ela é uma organização não governamental, ela não deveria ter associação com os meios governamentais, mas infelizmente não é o que acontece nos dias de hoje. Mas a ONG ela tem essas características. E a gente vai em qualquer local do país para levar esses exemplos de vida. Qual que é o site da ONG? É www.meusonhonãotemfim, sem acento, tudo junto, meusonhonãotemfim.org.br. E agora nós vamos acompanhar um pouquinho mais sobre espiritualidade com o Humberto Pazian, que está conosco aqui toda quinta-feira. Então acompanhe. Espiritualidade. Olá, bom dia a você que participa do Manhã Boa Nova. Hoje resolvi refletir com vocês sobre 3 assuntos: fé, esperança e pensamentos positivos. Escolhi esses assuntos porque percebi que em quase todas as orientações que nós recebemos da espiritualidade, através de médiuns, através de livros, sempre nos incitam a pensar nessas 3 coisas. Ou pelo menos elas são mais incisivas, né, nas suas explicações.
E só para ser rápido, vamos lá, pensamento positivo. Muitas pessoas dizem assim, mas como eu posso ter pensamento positivo com tantas coisas contrárias? Observe que pensamento é uma escolha. Nós sempre temos opções para decidir qual pensamento vamos acolher. É como se fossem aves voando assim no céu e a gente conseguisse com a mão escolher aquelas que a gente queira trazer para conviver com a gente. Sempre nós temos opção, gente, sempre. E muitas vezes nos acostumamos a pensar de uma forma negativa. Então, por exemplo, vamos ser uma prova, quem estuda, o pensamento, acho que eu não vou conseguir passar. Mas existe um outro pensamento que diz assim, poxa, mas eu estudei, eu tenho condições. E aí a gente escolhe qual que nós queremos trazer para o nosso convívio. Uns dizem assim, poxa, mas adianta ficar pensando que você vai passar, e se não passar? Pensa o contrário. Adianta ficar pensando que não vai passar na prova e passando, que é o que acontece sempre, ou na maioria das vezes. Nós temos, como eu disse, o hábito de escolhermos pensamentos negativos. Isso porque a maioria das pessoas agem assim. E a psicosfera do planeta está um pouco carregada com essas ondas negativas. Então a tendência é que os pensamentos negativos tenham mais força sobre nós. Isso é fácil de reverter, é só querermos. A partir de agora, escolherei sempre os pensamentos positivos e me esforçarei para que eles se transformem em realidade. Com isso, a nossa aura fica muito mais positiva e, além de melhorarmos o nosso estado mental e a nossa saúde, nós também ajudamos a psicosfera do planeta. Está vendo? Não é simples? Muito bem. Esperança. Esperança é quando acreditamos que conseguiremos atingir os nossos objetivos, que nossas preces serão atendidas. Nós não temos a certeza, mas nós confiamos muito, nós rogamos, nós vivemos naquela esperança de que seremos atendidos, de que seremos felizes, mas ainda assim, gente, existe uma dúvida, não é? Esperança. Eu quero acreditar e eu peço ajuda a entidades superiores para que me auxiliem na execução dos meus objetivos ou que eu receba aquilo que necessito, ok? A esperança é bom? Claro, mas como base ela tem que ter os pensamentos positivos. É uma escala, tá? Pensamentos positivos e esperança. E a fé? Eu posso resumir a fé como a certeza, sem dúvida, certeza absoluta de que Deus me provê daquilo que eu preciso. Está vendo como é simples? Ou seja, eu oro e peço a Deus, não assim, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu desejo essas coisas, mas não sei qual é a sua ideia, mas o que seja melhor para mim e para todas as demais pessoas que seja feito. Se nós conseguíssemos pensar dessa forma, de que a inteligência, a bondade, todo o supremo bem divino nos ampara, nós viveríamos mais tranquilos. Você já pensou nisso? Pensa assim, quem nos olha, quem nos governa, quem nos observa e conduz as nossas vidas, Deus, sabe o que é melhor para nós. Se nós tivéssemos essa crença, ou melhor, quando nós tivermos essa crença no nosso dia a dia, nós poderemos dizer que temos fé. E aí, as dúvidas, as incertezas, as aflições deixarão de ter o peso que tem em nossas vidas. Tá legal, gente? Pensa um pouquinho nisso e tenta ver que fase que você está. Se na fase do pensamento, positivo ou negativo, se você tem esperança e como é que está a sua fé. Tá legal? Beijo no coração, continua com a programação da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova e um ótimo dia. Até. Legal a participação aí do grande Humberto Pazian aqui nas manhãs da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, Vanessa. É isso mesmo, nós já temos uma participação pelo telefone e ela é muito especial porque nós vamos falar de um dia internacional, que é o Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto. Alô, Carol Oliveira, bom dia. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Tudo e bem. você? Tudo ótimo. Tá acordada faz tempo? Sim, acordo cedo. Bem-vinda ao nosso programa. Fala um pouquinho aí sobre... você tem um canal, né, no YouTube, que é sobre juventude. Fala um pouquinho, explica um pouquinho pra nós. Participa aqui da TV Mundo Maior. Isso. Né? Sim, eu tenho um canal no YouTube chamado Meninas Espíritas.
Toda terça-feira a gente lança um vídeo novo sobre diversos temas, e essa terça-feira a gente lançou um sobre família. Casos de família. Bacana. E Carol, qual a importância aí da juventude, né, da mocidade no movimento espírita? Então é uma pergunta bacana. Eu até citei assim, em vários lugares, né, que a juventude ela tem o grande papel de continuação, né, da nossa doutrina. Não sei se vocês conhecem, Henrique Baldovino, ele foi o tradutor das obras básicas de Kardec pela FEB, e quando ele foi questionado de por que a França, né, que é o berço do espiritismo, por que a França não... o espiritismo não é tão forte lá, por que isso aconteceu? E ele respondeu, né, a França descuidou da juventude. Então, olha a importância, olha o que nós estamos deixando, né? Então, mas agora eu acho que a gente está meio que quebrando essas barreiras, porque se o jovem achava barreira no centro espírita, hoje na internet o jovem não tem, né? Então a gente vê aí muitas páginas, muita gente fazendo um trabalho legal com a juventude na internet. Bacana, né? Você já está com quantos inscritos no canal Meninas Espíritas? Hoje no YouTube a gente está com 12 mil e no Facebook a gente foi para 35 mil. Quanto tempo demora para você montar um vídeo igual esse aí que você falou da família? Esse daí, olha, a gente sempre grava, assim, marca o dia de gravação, eu escrevo uns 4 temas. Aí a gente grava cada um, assim, como eu já escrevi antes, então a gente já testou, já tem tudo certinho o roteiro, eu levo uns 15 minutos para gravar cada um. E daí tem a edição do Júlio, né, que o Júlio aí da TV Mundo Maior também. E daí sai esses vídeos aí engraçadinhos, cheios de memes, de bem-humorados, brincadeirinha. Muito legal. O pessoal que está acompanhando aí pela TV Mundo Maior tá vendo aí trechos de vídeos da Carol. Qual o centro que você frequenta? Eu frequento o SEMI, Centro Espírita Mansão da Esperança. Ele fica aqui na região do Butantã. E eu vou lá desde criança. Que bonitinho. Legal, a gente agradece a sua participação, viu, Carol? E sucesso aí cada vez mais com Meninas Espíritas. Obrigada por tudo, gente. Fala, Edson. O Edson vai falar. Permite fazer uma observação com relação a tudo isso que a gente ouviu da Carol? Voltando àquela questão do preconceito, tá aí, o preconceito contra o jovem na casa espírita, né? Como é que você vai dar continuidade? O René Franzolin fez uma pesquisa recente, uma série de perguntas, e uma das constatações que ele fez no retorno é de que os jovens não estão tendo espaço no meio espírita. Nós estamos envelhecendo e os jovens não estão conseguindo ter acesso às casas. Aí a Carol me faz um trabalho maravilhoso desse aí, ó, no YouTube, no Facebook. E só complementando isso que a Carol falou, ela deu exemplo sobre a França e sobre não dar atenção para o jovem. É o que eu sempre falo no trabalho da ONG com relação a esses exemplos de vida, os grandes sonhadores. Se a gente pula uma geração, se a gente não passa esses exemplos para essa geração e você cai no esquecimento, para você resgatar isso para a próxima geração, é muito mais difícil do que você passar esses exemplos de vida para a geração atual. Carol, Oi. Que você concorda aqui com os comentários dos nossos convidados de hoje? Claro, com certeza. Eu acho que é justamente esse atrito de gerações, né? Isso não deve existir. Nós, como jovens, deveremos amar e respeitar a geração que está acima, que veio antes da gente, né? Pegar todos os ensinamentos, todas as sabedorias. E essa geração também, a geração mais velha também tem que ter um pouco de paciência com a gente. Com as nossas formas de lidar com o mundo, com as nossas formas de passar uma mensagem. A gente é um pouco mais acelerado. A gente já vive a gente já cresceu num mundo que é totalmente acelerado, um mix de informações. Então é diferente, né? Não tem como ser diferente, mas eu acho que se a gente conseguir entrar um pouquinho um no mundo do outro, aí a gente vai
vai ter algo bacana para compartilhar juntos. Obrigada pela participação, parabéns pelo Dia da Juventude. Parabéns, Carol. Obrigada, um beijo para todos vocês aí. Pra você de bom. Beijão. Falando sobre juventude, falando sobre pais, estamos próximos ao Dia dos Pais. Ontem nós começamos a falar sobre os pais helicóptero. Eles estão criando filhos simplesmente inempregáveis. Os pais desse tipo, eles estão sempre girando em torno dos filhos. Eles pensam que estão fazendo melhor, mas na verdade estão prejudicando as chances de sucesso deles. Arruinando também as oportunidades de que os filhos consigam um emprego e consigam mantê-lo. É uma super proteção e nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre isso, viu, Edson? Sim. Como lidar com a paternidade e a educação dos filhos sem cometer esses excessos. O problema é que nós estamos... O exemplo que nós vimos da Carol aí é interessante, porque nós estamos vivendo uma revolução no mundo, né? Eu diria que 40, 50 anos atrás, a forma como a gente era criado era diferente. Eu, por exemplo, vivia na rua. O tempo todo na rua, as famílias tinham mais filhos, mais do que 1, 2, 3, 4, 5 às vezes. Então, os pais, eles não tinham tanta atenção com os filhos assim. Mas a gente vem vivendo um processo em que diminui a quantidade de filhos, então você tem menos filhos para cuidar, então você tem uma atenção maior. Você tem uma atenção grande em função do que vem acontecendo no mundo com relação à violência, com relação a drogas. Então, isso... meio que inadvertidamente, os pais não percebem, mas eles tentam proteger os filhos o máximo possível. Que é o que, inclusive, gerou esse termo aí, né? Pai helicóptero, né? Que fica ali, pais helicóptero que ficam em torno. É falta de compreensão de algumas coisas básicas. Primeiro, que nós não estamos largados, nós não estamos sozinhos, existe uma força maior nos cuidando, existem razões para a gente estar reencarnando. Os espíritos são... Às vezes o espírito do filho pode ser mais evoluído do que o próprio pai. Ou seja, são conceitos espíritos que estão faltando nessa compreensão. Eu diria que os pais que agem dessa forma, eles entram num processo que eu chamo de dependência afetiva. Você cria dependência, a pessoa se torna dependente de você e você codependente dela. Você cria aí uma simbiose e você não consegue libertar e a pessoa também não consegue se libertar. O problema disso é, na vida em si, que causa esses problemas que nós estamos vendo, dos filhos não estarem preparados para o mundo, mas o problema maior é o depois. Eu quero falar do campo espiritual aqui. O que acontece depois? Você não se desprende, você desencarna. Imagine os pais helicóptero desencarnando e os filhos ficando. O que vai acontecer? Eles vão seguir o caminho deles? Não conseguem. Né? Não conseguem, eles vão ficar presos. Então, nesse sentido, eu quero colocar mais um desafio aqui para os espíritas, tá? Nós temos um conceito de que a obsessão acontece em função de inimigos. Eu tenho um conceito diferente. A obsessão acontece em função do amor mal resolvido, mal trabalhado. Legal isso. Então, a grande maioria das obsessões que estão acontecendo hoje em dia é em função desse amor mal trabalhado. As pessoas não conseguem se desprender. E aí eu quero tomar a liberdade aqui de falar de um livro não espírita, para as pessoas compreenderem melhor. Existe uma médica americana chamada Edith Fiore. Não sei se ela já desencarnou, tadinha, mas... O fato é, ela em 1975 lançou um livro chamado Já Vivemos Antes, em função de terapias de vidas passadas que ela fez, tá? 14 anos depois, trabalhando com isso, ela descobriu que não era só uma questão de vidas passadas que levava as pessoas a terem traumas, mas também a interferência de espíritos. E ela lançou um novo livro, em 1989, chamado Possessão Espiritual. Veja, ela não é kardecista, ela não é espírita, ela é uma médica americana, que constatou que metade, pelo menos, dos pacientes delas que vinham com problemas emocionais ou alguns tipos de transtorno, na verdade, estavam sendo assediados por parentes desencarnados, que não conseguiam se libertar. Então, o grande mal que a gente está vendo é esse. Primeiro, não deixar os filhos, não preparar os filhos para o mundo. Aqui eu quero convidar os ouvintes para lerem a questão 208 do Livro dos Espíritos. Eu não vou falar dela aqui, é uma curiosidade. Leiam lá a questão 208 do Livro dos Espíritos, tá? Nós temos que preparar os filhos para o mundo.
Eu não consigo isso, mas eu também não consigo libertá-lo. Ele não consegue se libertar de mim. Na hora que eu tiver que ir para seguir o meu caminho, eu não vou conseguir. Verdade. A gente está chegando aí no final do Manhã Boa Nova. Alex, reforçar o convite, né? O pessoal que está em São Paulo aqui, para conhecer a exposição Um Sonho que Não Tem Fim, da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Isso, queria deixar 2 convites. O primeiro é a exposição, ela fica só até domingo, dia 13, no Shopping Center Norte, do meio-dia às 21 horas. Né, gratuito, você chegando lá, fica na praça de eventos. E no dia 26 também de agosto, vai ser um sábado às 10 horas da manhã, a gente vai ter uma palestra aberta ao público, que é a palestra, é outro projeto da ONG, que é a palestra Vinha de Sonhos. Então vai ser na ACM, na unidade central, ali no centro de São Paulo. Depois as pessoas podem entrar em contato, eu não tenho o endereço aqui, mas eu sei que fica ali. Vai estar lá no site. Exatamente, fica próximo ali da estação Anhangabaú. Então a palestra Vinha de Sonhos no dia 26, daqui 2 sábados, às 10 horas da manhã. E obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Edson, até semana que vem. Ok, obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, obrigada pela sua participação também. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até amanhã. Até amanhã, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.